padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, por graça de Deus, aqui estamos congregados na comunidade orante ao redor da amada Mãe Maria, que nos inspira e nos convida sempre a abrir-nos na escuta amorosa à palavra santa de nosso Deus. Jesus, meu irmão, minha irmã, apresenta-se-nos precisamente como aquele que veio para que pudéssemos ter a vida em abundância. Por isso precisamos de proclamar a palavra para nos abrir a essa abundância de vida que Deus nos dá. Por isso devemos fazer todo o esforço para mostrar a palavra de Deus como abertura aos próprios problemas e resposta às próprias perguntas, e uma satisfação das próprias aspirações que temos no coração. Sábias são as indicações das homilias de São Gregório Magno, quando sublinha: que ninguém diga consigo mesmo vendo alguns renunciarem a grandes riquezas. Eu desejaria muito imitá-los no seu desprezo pelo mundo, mas não tenho nada a deixar. São Gregório Magno diz: deixais muito, meus irmãos, se renunciais aos desejos do mundo. E nossos bens exteriores, por mínimos que sejam, contentam o Senhor. O que ele considera é o coração e não os bens. Mas que ao preço da oferenda ele está atento às disposições com o que é feito. Porque considerando os bens exteriores, vemos que nossos santos negociantes compraram a vida eterna com suas redes e seu barco. O reino de Deus não tem preço, e no entanto vale apenas o que nós temos. Custou a Zaqueu a metade de seus bens, porque se reservou a outra metade para restituir ao quádruplo o que tinha tomado injustamente. Não custou a Pedro e a André, senão as redes e o barco que deixaram. Não custou a viúva, senão 2 moedas. Não custou a outro, senão um copo de água fresca. Meu irmão, minha irmã, o reino de Deus vale, como dissemos, aquilo que temos. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se da barca e ensinava às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Pedro: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amado e amada de Deus, na circunstância concreta da vida daqueles pescadores à margem do lago de Genezaré, o Senhor vem e se manifesta. Manifesta-se e toca o coração de cada um deles. Primeiro, subindo na barca que era de Simão, e de lá ensinava as multidões. Quando acabou de falar, interpela Simão, como interpela a nós, para compreendermos que ele é a fonte e só com ele podemos realizar aquilo que não podemos por nós mesmos. Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão se lamenta dizendo: trabalhamos a noite inteira e nada pescamos.
Portanto, o confronto amoroso entre o poder de amor de Deus e a fragilidade e o limite humano. E aí nos ensina a exercitar esta confiança incondicional ao dizer: em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Os companheiros todos foram chamados para ajudar, vieram, encheram 2 barcas a ponto de quase afundarem. Simão reconheceu e de fato reverenciou a fonte do amor inesgotável de Deus. Por isso ele diz: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. E o Senhor que vem ao nosso encontro, também contando com nossa abertura a Ele, faz de nós aquilo que nós não podemos de nós mesmos fazer sem a força de sua graça. Depois que acabaram de fazer a pesca, também ali Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão, que estavam espantados, escutam o que o Senhor faz com Simão para fazer comigo, com você, com cada um de nós. Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Amados e amadas de Deus, compreendemos assim que o Senhor, ao nos tocar, nos faz deixar tudo e seguir a Ele. Vamos nos abrir a essa interpelação para que a nossa vida seja de fato vivida no dia a dia, no comum das nossas circunstâncias, uma vida vivida como seguimento de Cristo. Contando com a intercessão da amada Mãe Maria, supliquemos esta graça para que assim encontremos de fato a força e a razão de nosso viver. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira